Falar um pouco aqui das propriedades de limite. Tem esse site aqui muito bom, né, que é o somatematica.com.br. Tem um site também muito bom aqui para efetuar cálculos. É o site Mathway.com. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse site aqui ele também calcula muitas coisas. Você aqui procura o que você quer calcular. No meu caso aqui a gente está fazendo exercícios de cálculo. Eu vim aqui em cálculos. É um site muito simples, fácil de usar. E aqui você escolhe. Se eu colocar aqui limite, vou colocar aqui limite, ele coloca aqui essa expressão e eu vou colocar aqui, ó, limite quando x tende a 2, e aqui eu coloco a expressão de x mais 1. Se você quiser ver como digitou, clica aqui, ó, show, e ele mostra a expressão. E para calcular, vem aqui. Ele calcula o limite. Mas vamos falar aqui sobre algumas propriedades de limite. Eu quero falar sobre essas propriedades aqui. Limite quando x tende a f de x mais ou menos g de x. É o limite de f de x mais ou menos o limite de g de x. Ou seja, o limite da soma de duas funções é a soma dos limites dessas funções. Tanto pode ser mais como pode ser menos. Aqui ele diz, ó, o limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Limite de x ao quadrado mais ou menos 3x ao cubo quando x tende a 1. Ele botou mais ou menos, mas só que aqui ele usou só o mais, né? Era para tirar esse menos daqui. É o limite de x2 quando x tende a 1 mais o limite de 3x3 quando x tende a 1. O limite de x2 é 1 quando x tende a 1 é 1. E o limite de 3x3 quando x tende a 1 é 3. E somando aqui 1 mais 3 dá 4. A outra propriedade de limite diz o seguinte. O limite de f de x vezes g de x, onde f e g aqui são funções, né? Quando x tende a A, é o limite de f de x vezes o limite de g de x. O limite do produto é o produto dos limites. Um exemplo aqui. Nós temos limite de 3x3 vezes cosseno de x, quando x tende a π. É o limite de 3x3, quando x tende a π, vezes limite do cosseno de x. Separou aqui, ó, o limite. Calcula o limite de cada um e depois multiplica os limites. Terceira propriedade, limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, é o limite de f de x sobre o limite de g de x. Lembrando que g de x tem que ser diferente de zero. Isso aqui não pode ser zero. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja zero. Exemplo aqui, nessa terceira propriedade que ele apresentou. Cosseno de x, limite de cosseno de x sobre x2 mais 1, quando x tende a zero, ele separa aqui. É o limite do cosseno de x sobre o limite de x2 mais 1. Tudo isso quando x tende a zero. Calcula o limite de cada um separadamente e divide. Quarta propriedade de limite é a potência limite de f de x elevado a n. É o limite de f de x elevado a n, quando n pertence aos naturais, diferente de zero. Um exemplo aqui é o limite de x2 mais 3 elevado a 2, quando x tende a 1. É o limite delas aqui, ó, elevado a 2, que vai dar 16.
vamos ver aqui a quinta, diz que o limite de raiz enésima de f de x é igual a raiz enésima do limite de f de x, quando x tende a a. Isso para todo n pertencente aos naturais. E f de x maior que zero. Ó. A função tem que ser maior que zero. Não pode ser uma função negativa porque se f de x menor ou igual a zero, n é ímpar. Ele diz aqui. Um exemplo aqui que ele faz. O limite dessa função aqui, que está no radical, ele tira o radical, ó, e calcula o limite só da função. Limite de ln de f de x. Isso é igual a ln limite de f de x. Se o limite de f de x é maior que zero, né? Não podemos ter ln menor que zero. Um exemplo aqui, ó, limite de ln de x2. Lembrando que ln é logaritmo natural. Isso aqui vai dar ln, ó, de limite de x2. Ou seja, o ln multiplica o limite de x2. Que é igual a ln quando x tende a e, né? De e elevado a x, que é 2 ln de e. Que vai dar 2 vezes 1, que é 2. ln de e é 1. Limite de seno de f de x. Isso aqui é seno do limite de f de x. O limite do seno de uma função é o seno do limite dessa função, ó, quando x tende a a. Aqui tem um exemplo. Limite do seno de x2 mais 3x é igual a seno do limite de x2 mais 3x. Ou seja, seno de 4 aqui, calculando o limite de x2 mais 3x quando x tende a 1 dá 4. Oitavo, limite de e elevado a f de x. Isso é igual a e elevado ao limite de f de x. Um exemplo aqui, ó. Limite de x, quando x tende a 1, de e elevado a x2 mais 3x é e elevado ao limite de x2 mais 3x quando x tende a 1. Isso aqui é elevado a 4. Faltou aqui ainda, que o site não apresentou, o limite de uma constante vezes uma função. Por exemplo, limite quando x tende a de uma constante qualquer c que multiplica f de x. A gente coloca aqui o colchete para não ficar parênteses e parênteses aqui para não confundir. Isso aqui é igual a constante c que multiplica o limite de f de x. Quando x tende a isso aqui vai ser igual a constante vezes o limite, que a gente vai calcular aqui, o limite. Outro também é o limite quando x tende a do módulo de uma função. Isso aqui é o módulo de f de x. Isso aqui será igual ao módulo do limite. Ao módulo do limite quando x tende a de f de x. Ou seja, você calcula o limite da função e depois tira o módulo do resultado.